Olá, bem-vindos à nossa aula de matemática para a primeira série do ensino médio. Lembrando o seguinte, esse é um programa Projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas do ensino médio. Eu sou o professor Jefferson e na aula de hoje estudaremos o tema Análise do gráfico da função polinomial de segundo grau, também conhecida como função quadrática. Conteúdo importante para os estudantes da primeira série do ensino médio, para você e também para você que está se preparando para o Enem. Vamos lá? Então aqui, ó, eu não sou qualquer Jefferson, eu sou o Jefferson, é só para a gente entender aqui meu nome, tá? O nosso tema de hoje, então, a expectativa de aprendizagem é analisar o gráfico da função polinomial do segundo grau. O que a gente vai ver hoje é o crescimento e o decrescimento dessa função. E também preparei umas coisas aqui sobre os seus coeficientes. Vamos lá. Primeiro, vamos relembrar, sempre é bom relembrar, toda função quadrática é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a não pode ser zero. Por quê? Se o a for zero, isso daqui deixa de existir e passa a ser uma função polinomial do primeiro grau ou uma função afim, tá? Esses coeficientes, o a, b e o c, eles pertencem aos reais, ou seja, são números. Vamos seguir então. Vamos relembrar aqui com relação ao coeficiente A. O que o coeficiente A nos traz? Olhando para ele, o que eu vou saber antes de construir meu gráfico? Eu vou saber se a parábola, lembra o seguinte? A parábola? Então, eu vou saber se a parábola tem concavidade voltada para cima, se a parábola tem concavidade voltada para baixo, ou se não tem concavidade, tá? Então aqui, ó, se o A for positivo, o que acontece? Resposta positiva, todo mundo fica felizinho, não é isso? Resposta positiva, concavidade voltada para cima. E se o A for negativo, resposta negativa, como é que fica a concavidade? Voltada para baixo, ou seja, faz cara de triste, tá? Faz cara de triste aqui, ó, tristezinha, tá? E se o A for zero? Se o A for zero, é poker face. Não tem nem sorriso, nem tristeza. Poker face, ó, é uma reta. Tudo bem? Vamos lá, então. Agora vamos trabalhar, vamos relembrar. Na aula passada, bem no finalzinho, eu citei o coeficiente C. Agora vamos ver ele mais profundamente. Vamos ver aqui, ó. O coeficiente C, ele é o ponto, tá? Na reta, ele é o ponto 0C. Ou seja, o x é 0 e o y é o valor do coeficiente. Então, aqui, ó, o gráfico corta o eixo y bem nesse lugarzinho, tá? Esse é o ponto C. Então, vamos ver outro ponto aqui, ó. Nesse caso, o meu C é positivo, tudo bem? Nesse caso aqui, ó, como ele está acima do eixo x, o meu C vai ser positivo. Vamos ver outra situação. Neste caso, tá? Onde é que o gráfico corta o eixo y? O gráfico está cortando o eixo y aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, está cortando. Isso quer dizer que nesse ponto o C é negativo, ok? Agora vamos ver outra situação, o C é negativo. Outra situação, ó. Nesse ponto, fala para mim, quanto que vale o C aí? Não, não é o C não, é o coeficiente C, tá? Aqui, ó, zero, tá? O coeficiente C aqui é zero, porque ele corta bem no meio aqui, ó, entre o x e o y, tá? Bem na encruzilhadinha aqui, ok? Esse é o coeficiente C. Agora vamos para o próximo coeficiente, ó. O coeficiente B. O coeficiente B é o seguinte, a gente vai olhar aonde o gráfico corta o eixo y e naquele ponto eu vou traçar uma reta tangente. Dependendo do comportamento dessa reta, eu vou saber qual é o meu B, se ele é positivo, se é negativo ou zero. Então aqui, ó, nesse ponto, tá, eu vou traçar uma reta, vamos fazer ela aqui, ó. Essa reta, ela está crescente ou nenhuma das duas? Está decrescente. Se está decrescente, quer dizer que o B é negativo. Anote aí, eu tracei uma reta tangente ao ponto onde o gráfico corta o eixo y, isso quer dizer que o B é negativo. Nesse outro exemplo, aí vai ser o quê? A reta, se eu traçar uma reta tangente lá, o meu B vai ser positivo, porque a reta está crescente. E nesse caso agora, cadê a reta?
Como é que vai fazer a reta aqui? Ó? Não está crescendo e não está decrescendo. O que tem o B, então? Isso quer dizer que o B é zero. Lembrando? Ok, então, vamos ver o seguinte. Agora, vamos trabalhar com a parte de crescimento e decrescimento da função quadrática. Sempre a gente tem que ter como referência o vértice da parábola. Estão lembrados? A nossa primeira aulinha, o vértice da parábola. Então, olhando aqui o meu gráfico, ó. Se eu vim com o gráfico, tá? Se eu mexer com o gráfico aqui, olhar para ele, ó, lá do menos x até chegar no positivo, ó, o gráfico está crescendo, está crescente. Eu fiz uma animaçãozinha aqui para a gente, ó. Nesse caso, ó, o gráfico é crescente, lá do menos infinito, quer dizer que está vindo lá de trás os valores negativos de x, até chegar no vértice. Nesse caso, ele é crescente o gráfico da parábola. Depois do vértice, lembra que eu falei para vocês, ó, a referência é o vértice, tá? Referência é o vértice. Vamos lá, volta aqui para mim, para a tela. Agora, depois do vértice, olhando para o gráfico, depois do vértice, ele é decrescente, tá? Ou seja, vai começar a decrescer até o mais infinito para x. Beleza? Entendemos como é que é o crescimento e decrescimento nesta situação? Vamos ver a próxima situação. Ó. Agora o gráfico está com a parábola voltada para cima, com cavidade voltada para cima. Lembra-se do ponto de referência, é o meu vértice. Nesse caso, se eu olhar da esquerda para a direita, a minha parábola está decrescendo até o vértice, tá? Está decrescendo, olha só, até o vértice. Depois do vértice, o que acontece com o gráfico? Fica crescente, ou seja, de menos infinito até o vértice, ela está decrescendo, e do vértice até mais infinito, ele está crescente, ok? Beleza. Agora vamos ver a seguinte situação. Eu preparei aqui para a gente um negócio aqui. É o seguinte, ó, olha só. Eu vou mexer aqui com o meu ponto, tá? O meu ponto A. Olha o ponto A lá mexendo, é um pontinho preto, tá? Se eu chegar até o menos 1 aqui, ó, o que acontece com o x? O x é menos 1 e o y é 0. O que isso significa? Que esse x igual a menos 1 é o meu x', é uma das raízes da equação. A equação que eu estou da função, gente, a função que eu estou usando é essa daqui, ó, x² menos 2x menos 3. Ok? Beleza, vamos continuar. Ó. Vou chegar com o meu ponto A, esse pontinho preto, até o menos 3. Ó. O que aconteceu? Opa, menos 3. Cadê? Vai ficar assim. Tá difícil aqui de achar. Então. Menos 3. Menos 3 quer dizer que é o ponto C. Ó. O x é 0 e vai dar menos 3. Está muito perfeito esse negócio meu aqui, né? Deu 3,01. Então, ó, esse daqui é onde corta o eixo y. E se eu chegar mais, tá? Aqui ó, é o vértice da parábola. Se eu calcular aqui o vértice através dessa função, isso quer dizer que aqui é o x', ou desculpa, é o x do vértice, e aqui é o y do vértice, tá? Então, eu tenho x e y do vértice, está aqui o vértice. Se eu continuar com o meu ponto, vou chegar até lá no 3, tuf. Isso quer dizer que é o outro x da equação, né? Outra raiz da minha função, tá? Então, aqui a gente pode ver perfeitamente o comportamento do gráfico. Ó. Se eu mexer aqui, ó, aumentar o valor de x, quanto mais eu vou aumentando o valor de x, presta atenção lá, ó, o x está aumentando, o y está fazendo o quê? Está diminuindo. Ó. O valor de y está diminuindo. Isso vai acontecer até chegar no vértice. Chegou no vértice. Agora eu vou continuar aumentando o valor de x. E o que vai acontecer com o valor de y? Ele vai aumentar. Isso quer dizer que está crescente. Quanto mais aumenta o valor de x, maior vai ser o y. Isso quer dizer crescente. No outro caso, quanto maior o valor de x, menor o valor para y. Isso quer dizer que o gráfico, naquele momento, está decrescendo. Ok? Então, gente, é o seguinte. Fica a dica. Essa aula está nesse QR Code. Acesse o QR Code, tá?
essa aula e as demais anteriores. E fiquem ligados, não saiam daí, porque após o intervalo teremos aulas de língua espanhola com a professora Luciana, para você que é estudante da primeira série do ensino médio. Foi lindo!